Mano, eu fiquei com vontade de compartilhar uma história que é bem antiga, né? Tipo, era de um professor que eu tive. Eu tive esse professor quando eu tava lá na quinta série, né? Nossa, isso faz muito tempo. Mais de 10 anos já. O nome dele era Benedito, mas o pessoal chamava de Benê, né? Cara, tipo, ele era professor de geografia. Eu juro por Deus, eu não lembro nada da matéria dele. Eu lembro das coisas que ele falava na aula, né? Que tipo ele era famosinho porque ele costumava fazer bullying com os alunos. Quando um aluno sofre bullying, a primeira coisa que ele deveria fazer é conversar com o professor, né? Aí ele começa a passar para a diretoria, tal, não sei mais o que. Mas e quando é o professor que faz bullying? E, tipo, eu não gosto de gente que brinca em trabalho, mano. Me irrita. Gente que brinca em sala de aula, nossa, eu também odiava. E o professor, quando é muito brincalhão, mano, os alunos não lembram da matéria, lembram das coisas que ele falava. O que torna um professor legal, cara? Tem professor que sempre é odiado e é amado. Até os mais bravos, tem um ou outro que gosta, né? E só porque o professor é bravo não quer dizer que ele é bom. Às vezes ele é só folgado mesmo, né? Aí, cara, esse professor aqui tipo, eu era muito branco, né? Aí ele falava que quando eu comia macarrão, dava pra ver o macarrão escorrendo aqui no pescoço. Eu era tão branco, ele falava assim, você é tão branco que quando você fica pelado na neve, ninguém te vê. Você é tão branco que deve ser um alienígena. Aí ele sabe aquelas tampas de Nescau que é metálica. Ele falando que aquilo ali era meu OVNI. Aí qual é seu time? Santos? Aí ele desenhou um peixe com a minha cara na lousa. Aí eu retruquei, eu desenhei ali um cara todo fudido ali e escrevi Benê, maior palmeirense de todos. E eu escrevi isso porque ele era corintiano, né? Tipo, ele falava, pra você ser tão branco assim, acho que você provavelmente, quando fica em casa, você fica embaixo de todos os cobertores para não bater luz nenhuma em você. Você usa essa blusa para não bater luz em você e continuar assim tão branco. Você é tão branco, quando você come macarrão, dá pra ver o macarrão escorrendo no seu pescoço. Aí, tipo, eram umas coisas bizarras, mano. Quando eu falei isso me contei isso pra minha mãe, né? Ela depois ligou na escola e perguntou: Isso é preconceito com brancos? Que tipo, mas ele era branco também. Sabe quando o cara é branco, mas dá pra perceber que tem descendência de índio? É branco. Mas enfim, né? Aí não era só eu, lógico. Tinha uma menina que ela era loira, né? Aí ele fazia piada de loira com a mina. Uma vez ele foi contar, por exemplo, uma história assim: uma loira foi pintar o cabelo de preto e mudou de cidade. E aí ela que foi apostar com o pastor que ela conseguia adivinhar quantas ovelhas ele tinha. E então ela chutou ali, 1132. Acertou, pode pegar uma ovelha para você. Moça, você por acaso antes era loira? Como você sabe? Isso aí é meu pastor. Era o tipo de piada que ele fazia, né? Tipo, ele arrancou o sapato da menina uma vez e ele pendurou lá na lousa. Tinha um prego solto na lousa, ele pendurou ali. Também tinha uns moleques lá na sala que ele inventava que tava de casa, né? E aí, tipo, ele uma vez desenhou o moleque lá na lousa, numa banheira, ele foi com um balãozinho de pensamento escrito assim, Dalva. E ele chamava os meninos que ele dizia que era gay de Dalva. E eu detesto admitir, mas ele era um bom cartunista, hein? Ele sabia desenhar muito bem. Dava pra eu entender que era o aluno ali no desenho dele. Tinha um moleque na sala que ele tinha apelidado de Xisto. Nunca soube por quê. No começo ele começou a chamar ele de X-salada, X-burger, X-bacon, aí começou a chamar de Xisto, o apelido ficou esse. O moleque gostava tanto do apelido que escreveu ali, né, na postinha dele, Xisto. Eu não sei onde ele tirou esse apelido. Uma vez ele me derrubou fazendo cosquinha em mim. Tipo. Ele ia pegar a merenda dos alunos, né? Aí, tipo, ele tava assim com o prato na mão, ele foi tentar enfiar assim uma garfada na boca do moleque do nada. Abre a boca! Já tá aqui pra entrar! Aí, tipo.
Cara, quando minha mãe reclamou dele, depois ele foi me comprar uma bússola de pedido de desculpa. Até hoje eu tenho aquela bússola. Aí, depois também foi me comprar uma ampulheta. Aquela ampulheta lá, com o tempo, ela acabou quebrando, porque uma ampulheta quebra fácil, né? É vidro. E, tipo, minha mãe tava achando até que ele era pedófilo já. E, tipo, depois ele voltou a me zoar, né? Ele começou a dizer que era 2011, né? Era aquele ano que não saía da mídia aquela notícia que os Estados Unidos tinha aparentemente matado o Bin Laden, né? Vocês acreditam que os Estados Unidos matou o Bin Laden mesmo em 2011? Tem bastante gente que questiona isso. Eu acho que se ele tivesse vivo, iam ter achado, né? Só se depois morreu de qualquer jeito depois. Mas enfim, né? Também era o ano que tinha começado a guerra da Síria. Aí ele já tava falando que tipo eu escondia o Bin Laden dentro da minha mala, porque a minha mala era muito grande. E eu ia ser um terrorista do pão de queijo, porque eu comprava pão de queijo todo dia de merenda. E aí eu ia colocar pólvora dentro do pão de queijo e quando eu mordesse ia ser uma granada. É, engraçado, né? Eu fui apagar um desenho na lousa que ele tinha feito e aí um moleque ele foi me dar uma gravata, né? Eu mordi o moleque pra me soltar e aí ele me chutou o pau. Ele me chutou no pau. E aí o que aconteceu, mano? Eu depois falei pra minha mãe, né? Minha tia saiu do litoral pra vir pra São Paulo, né? E, enfim, né? Foi a segunda advertência daquele professor aquele ano. Cara, se o professor leva muita advertência, será que ele perde a licenciatura? Eu tô desligado desse tipo de informação, hein? Eu acho que tem que ir lá na diretoria de ensino pra esse tipo de coisa acontecer, né? Enfim, né? Cara, um dia desses, mano, eu encontrei um moleque. Encontrei não, né? Eu falei por telefone, por WhatsApp, que por acaso tinha estudado naquela escola também. E aí eu perguntei, ó, você teve aula com o Benê? Aí ele falou que sim, na sala dele, ele era gordo, né? Na época, né? E aí ele falou que o Benê, ele tinha uma vez apertado o peito dele falando que gordo esconde a cola embaixo da teta que tem, que parece um queijo derretido. Imagina o professor do nada apertando o peito do moleque falando uma coisa dessa. E tipo, uma vez tinha escondido a mala dele. Sabe aquela brincadeira de pega a mala dos outros e esconde em algum canto? Então, aí o Benê achou. E aí ele jogou, em vez disso, a mala do moleque pela janela em vez de devolver pra ele. Mano, ele. Cara, tanta história dele. Eu lembro até que tinha uma vez, tinha um boletim, o moleque tinha deixado o boletim moscando em cima da mesa, né? Eu era um moleque que sempre tava de costas, conversando com alguém. E aí, ele pegou, tinha um papel de boletim que estava em branco, não tinha nota nenhuma, não tinha imprimido nada ali. Ele colocou por cima e aí puxou e rasgou para assustar o moleque. Este boletim está com notas ruins. Aí o moleque. Não era brincadeira dele. É, tipo, eu lembro que ele só ditava texto, né? Aí conforme ele ditava, eu repetia. E aí ele começava a falar que eu estava transmitindo as informações para outros planetas. Mas enfim, mano, eu acho que o moleque que mais acho que perseguido na escola, eu não duvido que pode ter sido o pé dele, isso também, né? Tipo, quinta série, você tá entre 10 e 11 anos, geralmente, né? E tinha um moleque lá numa outra sala que ele era assumidamente gay com essa idade. E aí tinham inventado uma brincadeirinha, vou até apoiar o celular aqui no rádio, de ficar batendo palma falando assim, biba, biba, biba. Aí geralmente aí começava a juntar um monte de gente no pátio cercando ele fazendo isso. E dava um efeito manada, né? Que tipo começava a pegar quase o pátio todo. Eu era um dos únicos que não fazia isso. Eu ficava lá no canto, no portão, já esperando pra entrar já. E o que aconteceu, mano? Eu lembro que quando era a aula do Benê, eu escutava muito um "ih" saindo da sala que era aquele moleque. É fácil lembrar isso, mano, porque ele era da última sala do corredor
E quando o Benê passava no corredor, todo mundo parava para ficar olhando o Benê, né? Que era muito interessante. Criança tem mania de querer ficar olhando, né? Lembro que a minha professora de ciências da quinta série falava que queria colocar um facão ali na porta, porque quando o moleque fosse olhar assim, cabecinha pra fora, ia cortar a cabeça dele. Enfim, né, mano? Todo mundo que tinha um apelido bem escroto na escola tinha sido ele que tinha dado. Eu soube, quando minha mãe tinha feito reclamação dele pela primeira vez, tinham contado pra ela até que antigamente ele usava um rabo de cavalo. Aí tinha um aluno que ele falava não sei o que de puxão de cueca. Aí o moleque chutou a bunda dele e ainda puxou o rabo de cavalo dele. Por isso que ele deixou de usar o rabo de cavalo. E a minha sala que eu tava, que sala era? Quinta B, eu acho que era. Quinta B e quinta F diziam que eram as piores salas, né? E aí ele uma vez, às vezes ele faltava para não ter que aguentar as salas, né? Mas para pensar, muitas vezes era ele mesmo que criava o tumulto, né? Mano, aí sabe o que é foda, mano? Que às vezes ele ficava bravo. E ele foi dar uma advertência pra um moleque uma vez, que ele mentiu na advertência que chamou ele de filho da puta em sala de aula. Isso era mentira, mano. Todo mundo foi testemunha disso. Mano, esse. Cara, que tá me vindo na cabeça agora. Ah, tá. Uma vez ele falou assim: quais são as 4 estações do ano? Era uma atividade que ele estava passando. Quais são as 4 estações do ano? Elas são Carrão, Belém, Tatuapé e Penha. Mano, mas enfim, mano. Tá me lembrando agora, dando esses flashbacks agora. Esse era o professor que eu tinha, mano. Eu lembro como se fosse ontem as aulas dele, mano. Era, era trágico de certa forma, mas também não, era engraçado de outra forma, né? O lado bom e o ruim. E eu falo o que eu falei no começo do vídeo. Eu, mano, não lembro nada que ele ensinava em sala de aula, eu lembro das coisas que ele falava só. Também, né? Quinta série, raramente alguém lembra do conteúdo da quinta série.